Bem-vindos ao meu canal, eu sou Giovanni Piatti e hoje eu vou falar sobre ninguém menos do que o Jimi Hendrix. E a pergunta é, será que ele era mesmo tudo isso? Desde que eu comecei a tocar guitarra, ali por volta dos 10, 11 anos mais ou menos, eu tive fases desde esse período até agora e principalmente ali no começo eu respeitava o Jimi Hendrix, eu escutava muitas pessoas falando que ele era o maior guitarrista de todos, que ele era genial, que ele era incrível e tudo mais. E eu gostava da figura dele, eu gostava das músicas dele, mas ao mesmo tempo eu não achava tudo isso. E eu acho que isso se dá por conta de alguns fatores. Primeiro que, apesar de eu gostar da música, eu achava ao mesmo tempo que era uma coisa assim um pouco comum demais. E se a gente for pensar, realmente as músicas dele nada mais são do que músicas de blues, ali com uma pegada um pouco mais rock, um pouco mais pesada talvez. E isso acho que me cansava um pouco na hora de escutar o Hendrix. E o outro fator é o seguinte, eu acho que existem certas coisas que a gente precisa de um certo conhecimento para conseguir entender melhor. Então, pelo menos eu, nessa época, interpretava grandes guitarristas como sendo aqueles caras que tocavam rápido, que faziam coisas, técnicas muito complexas, que faziam tapping, que faziam, enfim, seja lá o que for. E um dos meus grandes ídolos da guitarra nessa época era o Ed Van Halen, ainda é, mas eu acho que hoje em dia eu já abri muito a mente em relação a isso. E os grandes guitarristas que tocavam de uma maneira mais simples não me agradavam tanto assim, ou me davam a impressão de serem guitarristas limitados de certa forma. Um bom exemplo disso era o B.B. King também, que hoje em dia obviamente eu discordo completamente de dizer que ele era um guitarrista ruim. Bom, mas basicamente o que eu quero dizer com essa questão de você interpretar o que você está ouvindo e tudo mais? Eu acho que a gente primeiramente tem tendência a associar velocidade com dificuldade, e em um determinado momento ali, quando a gente está aprendendo a tocar guitarra, a gente não tem habilidade suficiente para tocar muita coisa e, consequentemente, a gente não percebe que essas coisas são difíceis também. E, cara, assim, qualquer pessoa que tem uma certa experiência tocando guitarra e já tentou tocar alguma coisa do Hendrix sabe que aquilo não era simples. Primeiro porque chord melody de fato não é uma coisa tão fácil e era praticamente tudo que o Hendrix fazia. Eu sei que isso obviamente não foi uma invenção dele, inclusive eu acho muito errado essa coisa de ficar atribuindo técnicas e estilos a guitarristas específicos, mas ainda assim era a grande marca do Hendrix e definitivamente não é algo fácil de se fazer. E outra coisa também, eu acho que é o tipo de música que acaba sendo especificamente ainda mais difícil para quem não entende muito de harmonia, enfim, não tem muito conhecimento teórico e se apoia muito em tablatura, em cifra e tudo mais, porque o Hendrix ele tocava de uma maneira muito solta e ele nunca tocava igual as músicas. Inclusive, ele tocava de uma forma tão solta que acaba não sendo legal você pegar uma tablatura de uma música dele e ficar tentando reproduzir nota por nota, porque não vai ficar legal, até porque o próprio Hendrix não fazia isso. Com certeza, ali durante as gravações das músicas no estúdio, ele fazia um esquema como se estivesse tocando ao vivo, ele deveria saber as notas das músicas, as progressões harmônicas ali, mas não tinha marcado exatamente o que ele ia fazer. O que é muito legal, mas obviamente exige um certo conhecimento, e aí a gente volta mais uma vez na questão de que não é algo tão fácil de se perceber por quem está começando a tocar guitarra. E esse estilo foi copiado por muitos guitarristas ao longo dos anos, então de cabeça, assim, pensando de primeira, eu lembro logo
do Mike McCready, do Pearl Jam. Ele tem uma influência muito forte do Hendrix. Tem várias músicas do Pearl Jam que dá para perceber isso. Então tem Yellow Ledbetter, tem Black também, e outras músicas. Sem falar também do próprio Stevie Ray Vaughan, que é, na minha opinião, é o descendente direto ali do Hendrix. Tem o John Mayer também. Enfim, são vários guitarristas que seguem nessa onda assim. E à medida que a gente vai ganhando mais conhecimento e amadurecendo um pouco para entender que nem sempre a música tem a ver com técnica, e sim com a musicalidade em si, obviamente. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente percebe o quão genial foi o Hendrix por, digamos, evidenciar um pouco mais essa coisa do chord melody, e ao mesmo tempo, assim, saindo dessa parte mais teórica e tudo mais, tem a própria questão dos timbres também. Na época ainda não era tão comum timbres igual dele, então ele virou com certeza, acho que a maior referência de timbre de fuzz. No caso ele usava o fuzz face ali no Marshall, alavanca, enfim, várias técnicas diferentes que fizeram com que ele seja o que é hoje em dia. E por último, eu acho que o blues, na verdade, é um estilo muito comum, obviamente. Existem muitos e muitos e muitos artistas, inclusive artistas que transformaram o blues em rock também, mas nenhum fez igual o Hendrix fazia. Então eu concordo que as músicas dele sejam de fato músicas de blues, inclusive algumas das músicas que ele tocava nem mesmo eram dele, mas cara, ninguém fez essa transformação do blues pro rock como ele fez. Ninguém fez algo assim tão selvagem como ele fez, e isso obviamente é algo louvável. Não tem assim o que dizer de que o Hendrix não foi tudo isso, de que o Hendrix não era um guitarrista. De fato ele era. Eu entendo que não seja um estilo para todo mundo, mas o cara merece muito respeito. Ele é um guitarrista incrível, foi um guitarrista incrível e influenciou obviamente muita gente. Eu acho que até indo além desses guitarristas que eu falei, que são muito próximos dele, eu imagino que o próprio Ed Van Halen e essa galera mais shredder ali dos anos 80 tenham buscado muita inspiração no Hendrix também. Eu acho que foi só uma maneira diferente e mais moderna de fazer as acrobacias na guitarra. E dá pra pensar também que ele influenciou toda essa parte visual, já que ele fazia todo aquele teatro de tocar com dente, jogar a guitarra e, enfim, tacar fogo na guitarra. Isso é muito rock and roll, é muito do que o rock representa, e veio tudo dele no fim das contas, junto com outros guitarristas, né? Eu acho que nessa parte dá pra gente citar o Pete Townshend também, na mesma época. Mas é isso. A ideia de hoje foi realmente discutir um pouquinho sobre qual a influência do Hendrix na música, no rock, nos guitarristas hoje em dia, e discutir, né, como foi feita a música dele, quais foram os grandes méritos dele, já que, enfim, é um guitarrista assim tão importante para a música e para o rock. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre o assunto, se você acha que realmente Hendrix foi um dos grandes guitarristas da história, ou se você acha que talvez ele não seja tudo isso realmente. Enfim, deixa aqui o que você acha. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!